Oi, gente. Hoje nós temos que comentar a nossa prova, né? Nossa provinha do diagnóstico, não é isso? Deixa eu procurá-la aqui para poder compartilhar com vocês. Só um momentinho. Gente, vocês têm... Alguém tem a prova aí que possa postar aqui para nós, compartilhar na tela aqui, porque eu não estou encontrando aqui nas minhas coisas. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ver se eu acho aqui. Não estou conseguindo aqui, gente. Ai, meu Deus. Oi, gente. Podemos começar? Bom dia, João Vitor, Laila, Otávio, Nicole. Tudo tranquilo aí? Oi, Dado. Pessoal, eu tô com dificuldade aqui de abrir a prova aqui de vocês, a última prova diagnóstico aqui. Me digam, eu estou com dificuldade. Não sei se alguém pode partilhar ela conosco aqui. Ai, que perrengue aqui. Oi, gente. Não estou conseguindo baixar aqui, gente. Deixa eu ver aqui. Ah, muito obrigado. Valeu. Ai, obrigado mesmo. Muito obrigado, Diego. Bah, que galho me quebraste aqui. Deixa eu ver agora como é que eu faço para visualizar isso aqui. Estou com dificuldade aqui de passar isso. Só um momentinho. Acho que é aqui.
Eu acho que agora sim, agora vai. Tá? Perfeito, então. Então, vamos lá. Quando chegavam visitas, podemos começar, então, questão 1 ali, pessoal. Estão me ouvindo direitinho? Bem, gente, vocês me ouvem bem? Podemos. Então, tá. Vamos lá, então. Aí vocês vão me falando, me colocando as questões aqui. Todo mundo está me ouvindo bem, pessoal? Dá um sim aí para a gente poder começar, que já perdemos muito tempo, porque a conexão está péssima aqui em casa hoje. Pode cair a qualquer momento, então vamos tentar otimizar o máximo que a gente puder o tempo. Ok? Então vamos lá, tá? Tá, Otávio, já vou começar. Então vamos lá, então. Quando chegavam visitas, titia sempre fazia bolo de chocolate. Júnior estava nadando desde as 7 horas da manhã. Os verbos destacados nas frases 1 e 2 indicam aspectos, não é? Olha só, pessoal, preste atenção aqui, olha só. Vamos ver assim, ó. Aqui nós temos o verbo chegavam, né? Chegavam está no pretérito imperfeito, né? Eu já dei um esqueminha de verbos, assim, muito en passant para vocês, mas nós vamos aprofundar ainda esse conteúdo, né? Então, vocês observem o seguinte, né? No modo indicativo, nós temos 3 pretéritos, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito, certo? Então, vocês observem assim, olha aqui, ó. O pretérito imperfeito do verbo chegar é cheguei. O pretérito perfeito do verbo chegar é cheguei. O imperfeito é chegava. E o mais que perfeito é chegara, né? Então, esse chegavam aqui, ele está no pretérito imperfeito, né? E vocês sabem que o pretérito imperfeito ele é chamado de imperfeito por quê? Porque ele indica ou uma ação que ficou inacabada no passado, ou uma ação que acontecia com certa frequência no passado, que tinha uma certa duração no passado, né? Tá? Por exemplo, assim, ó, eu cheguei, por exemplo, minha mãe chegou ontem, ela chegou e terminou de chegar, isso é um pretérito perfeito. Agora, olha aqui, ó, minha mãe chegava ontem quando começou a chover. Certo? Aí eu estou dizendo, né, que ela não. Essa ação aconteceu no passado, mas ela não foi concluída, ela chegava, ela não terminou de chegar, certo? Ele chegava sempre atrasado. Aí o verbo, o pretérito imperfeito, ele está sendo empregado, né, no sentido de duração, né? Certo? Minha avó cozinhava muito bem, né? Ele está sendo empregado como uma ação que se repete no passado, né? Então aqui, ó, a gente tem aqui, então, esse chegavam visitas, quando chegavam visitas, tia sempre fazia bolo de chocolate, a gente tem um processo habitual aqui. A minha tia tinha por hábito fazer bolo de chocolate, né? Júnior estava nadando desde as 7 horas da manhã. Aqui a gente tem, ó, uma locução com verbo no pretérito imperfeito, mais um verbo no modo subjuntivo, né? A gente tem, perdão, um verbo no pretérito imperfeito aqui, mais o nadando, que é o gerúndio, né? Eu até me confundo, tanto que eu odeio esse gerúndio na redação. Então, estava nadando, né? Se Júnior estava nadando desde as 7 horas da manhã, a gente tem um processo durativo aqui. Há quanto tempo durou essa ação? Então, o gabarito aqui é processo habitual no primeiro e processo durativo no segundo, letra C, ok? Certo? Tá? Eu quero saber se vocês, não é? Se vocês têm alguma dúvida aqui. Hein, gente? Deixa eu abrir o chat aqui para ver se vocês têm alguma dúvida aqui. Não? Tranquilo? Posso seguir adiante, então? Então tá. Então vamos para o próximo agora aqui, então. Próxima questãozinha aqui, tá? Questão 2.
Vamos massacrá-los, vamos arrasar eles, mas antes vamos acertar o pronome. Então aqui a gente tem aquela tirinha do Luciano Veríssimo das cobras, né, que seguido vem o Enem, né, e diz aqui, o humor da tira decorre da reação de uma das cobras com relação ao uso do pronome pessoal reto, em vez de pronome pessoal oblíquo. De acordo com a norma padrão da língua, esse uso é inadequado, pois, olha só, vamos massacrá-los, né? Olha só, vamos massacrá-los e vamos massacrar eles. Quais são os pronomes pessoais retos? Eu, tu, eles, nós, vós, eles, certo? Quais são os pronomes pessoais oblíquos, né? Aos que correspondem ao eu, me, mim, comigo, ao tu, te, ti, contigo, ao ele, ou a, lhe, se, si, consigo, ao nós, nos, conosco, ao vós, vos, convosco, ao eles, ó, os, as, lhes, se, si, consigo. O pronome os fica los, não é? Quando o verbo termina em R, a gente vai botar o pronome depois, fazer a ênclise, né? Aí a gente tem que cortar o R do verbo e botar L no pronome. Então, massacrar mais os fica massacrar-los. Ele usou esse pronome certo aqui. Quem é que vai massacrar? Nós, é o sujeito, oculto aqui. Quem vai massacrar alguém. Vamos massacrar quem? Eles. Então, o pronome aqui, ele atua como objeto direto. Quando o pronome atua como complemento de verbo, ele tem que ser usado sempre na forma oblíqua. Ele só vai ser sujeito quando ele for usado, né, quando ele atuar como... Ele só vai ser usado na forma reta quando ele atuar como sujeito de verbo, tá bem? Quando ele atua como objeto, como complemento, ele tem que ser usado na forma oblíqua, tá? Isso nós vimos lá quando nós estudamos os pronomes, né? Tá? Então, o humor da tira diz assim, ó, de acordo com a norma padrão da língua, esse uso é inadequado, pois contraria o uso previsto para o regime oral da língua, não. No regime oral da língua, na forma oral da língua, a gente usa, não é, pessoal, sempre os pronomes de forma equivocada, né? Com raras exceções. Eu digo, eu vou encontrá-los no shopping, eu vou encontrar eles no shopping, né? Certo? Então, essa é a questão. Então, não é a letra A aqui. Contraria a marcação das funções sintáticas de sujeito e objeto? Sim, né, gente? Porque o pronome reto, ele vai ser usado sempre como sujeito. E o oblíquo, ele vai usar sempre, nós vamos usar sempre como complemento. Aqui, ó, vamos arrasar eles, teria que ser vamos arrasá-los, né? Assim como foi massacrá-los, né? Então ele colocou um pronome na forma reta, né? Que só pode ser usado como sujeito no lugar do oblíquo aqui, certo? Então é a letra B de Brasil. Gera inadequação na concordância com o verbo, não tem nada a ver com isso. Gera ambiguidade na leitura do texto, não. Porque a ambiguidade, você sabe, né, que é a possibilidade que a gente tem de uma frase ter duplo sentido, né, o que não acontece aqui, e apresenta dupla marcação do sujeito, nada a ver, então gabarita letra B de bola, tá? Gente, eu quero saber aqui se vocês têm alguma dúvida, vamos ver aqui no chat, tá? Nada ainda de dúvidas. Eu quero saber se eu posso passar adiante ou se vocês têm mais alguma dúvida em relação a essa questão aqui. Vamos lá, me dá um ok aqui ou não, por favor. É importante, né? Essas questões estão bem estilo Enem aqui. É importante vocês tirarem todas as dúvidas de vocês. Tá certo? Para isso é o diagnóstico, né? Coisa que vocês vão fazer muito na carreira de vocês, se Deus quiser. Né? Fizemos um examezinho aí para ver como é que foi o diagnóstico, se vocês saíram bem nessa prova, gente. Deem um retorno aqui, por favor. Dá um okzinho para o professor. Estou pedindo tão pouco para vocês. Vamos lá. Posso continuar? Posso? O que seria, Otávio, o que seria dupla marcação do sujeito? Não lembro. Pois é, Gustavo, dupla marcação do sujeito é assim, ó, olha aqui, é quando a gente marca o sujeito repetidas vezes sem necessidade, né? Tu quer ver uma coisa? Olha aqui, ó, eu cheguei cedo,
vírgula, tomei banho, fiz o meu jantar. Eu marquei o sujeito só uma única vez, como eu, Otávio. Eu cheguei, né? Tomei banho, fiz o meu jantar. Aí, as outras vezes eu marquei o sujeito só colocando o verbo na primeira pessoa, né? Agora, se eu disser assim, eu cheguei cedo, eu tomei banho, eu fiz o meu jantar, aí eu estou marcando o meu sujeito mais de uma vez, com esse eu aí, entende, Gustavo? Estou repetindo o pronome, certo? Deu, Otávio? Tá, valeu. Então tá, então vamos voltar lá para a questãozinha lá. Vamos voltar lá para a nossa prova, tá? Questão 3 agora, então, né? Não cantarei amores que não tenho, tá? É do Carlos Drummond de Andrade, poema. E quando tive, nunca celebrei. Não cantarei o riso que não rira, e se risse, ofertaria a pobres. Minha matéria é um nada. Jamais ousei cantar algo de vida. Se o canto sai da boca em si mesmada, é porque a brisa o trouxe e o leva a brisa, nem sabe a planta, vento que a visita, tá? Então vamos lá. Dependendo do contexto, alguns substantivos podem ser classificados como formas verbais. É o que acontece com a palavra, né? Então vocês sabem assim, né? Isso tem um nome, inclusive, né? Se chama derivação imprópria. O que é a derivação imprópria? É quando a gente troca a classe gramatical de uma palavra, né? Certo? Então vocês sabem que um artigo ele tem poder substantivador, né? Isso a gente viu bastante em aula, né? Sempre que eu coloco um artigo antes de uma palavra de outra classe gramatical, ela imediatamente vira substantivo, né? Por exemplo, aqui e agora são advérbios, né? Aqui de tempo e aqui de lugar e agora de tempo. Agora, se eu disser, nós devemos nos preocupar com o aqui e o agora, esses advérbios acabam de virar substantivo, né? Certo? Agora, por exemplo, quando eu digo assim, olha aqui, ó, olhar é verbo, né? Agora, se eu digo o olhar daquela criança melancólico, se eu coloquei o "o" antes do olhar aí, esse verbo virou substantivo. Ele quer saber quando é que isso acontece. Isso vai acontecer, né? Claro, ali na alternativa, né? Vamos ver aqui, ó. Dependendo do contexto, alguns substantivos podem ser classificados como formas verbais. É o que acontece com a palavra, olha aqui. Não cantarei amores que não tenho. Eu tenho verbo e verbo, e eles estão funcionando como verbos. E quando tive, né? Nunca celebrei, tá? Tive é verbo, celebrei é verbo. Não cantarei o riso que não rira. Então, olha aqui, ó, eu tenho esse rir aqui que é verbo, né? Certo? E esse cantarei que é verbo também. E que se risse, ofertaria a pobres, né? Certo? Esse pobres aqui, ele é substantivo, tá bem? Pobre pode ser adjetivo e pobre pode ser substantivo. Tá bem? Certo? Aqui, né, quem oferta alguma coisa a alguém, pobre está sozinho aqui, pobres vai ser substantivo. Minha matéria é um nada. Nada é um pronome indefinido. Se eu coloquei o na frente, ele virou substantivo. Jamais ousarei cantar algo de vida, né? Então, ousei aqui é verbo, né? Se o canto sai da boca em si mesmada. Canto aqui, ó, canto pode ser verbo, o canto tu cantas, ele canta, mas como ele colocou artigo aqui, esse canto vira substantivo, tá? Certo? É porque a brisa o trouxe e o leva a brisa. Nem sabe a planta o vento que a visita, tá? Olha aqui, ó, nem sabe a planta e o vento que a visita. Certo? É porque a brisa o trouxe. Que visita quem? A brisa, né? Então, esse visita aqui, ele pode ser, não é? Dependendo do contexto que eu leio, ele pode ser tanto verbo, né? Eu visito, tu visitas, ele visita. E ele pode ser a visita do verbo, o substantivo visita. A visita foi embora tarde, tá? Então, aqui sim, né? É que a gente vai ver aqui, tá? Que essa palavra visitar aqui, essa palavra visita, ela vai ter uma classe gramatical dependendo do contexto em que ela é empregada,
entende? Aqui as outras não, as outras estão bem marcadas, as outras são, né, são verbos, ou são substantivos, ou são pronomes indefinidos, ou são verbos. Agora, esse visita aqui, ele vai depender do contexto em que a gente emprega a palavra, tá? Então, por isso que a resposta correta é a letra D de Dinamarca, tá bem? Vamos lá? Eu quero saber se eu posso continuar aqui. Vou passar para a próxima, tá, gente? Vamos lá, qualquer coisa mandem um recadinho aqui. Tá? Vamos adiante. Questão 4 agora. A outra face do macaco. No livro, Uma Janela para... Ai, meu Deus, está correndo aqui, só um pouquinho. No livro Uma Janela para a Vida, no qual relata suas 3 décadas de experiência nas selvas da Tanzânia, tornando-se uma das pioneiras da observação direta dos chimpanzés, Jane Goodall relata sua decepção com o comportamento dos animais. Durante muitos anos acreditei que os chimpanzés eram, no geral, bem mais legais do que nós. De repente descobri que, sob certas circunstâncias, podiam ser ligeiramente igualmente brutais, que também tinham em sua natureza um lado obscuro. Isso doeu. Tá? Então, o pronome isso, no final do texto, configura-se como um pronome, não é? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O pronome isso é um pronome possessivo, né? Nós estudamos todos os pronomes, né, gente? Chegamos a encher o saco desses pronomes aí, né? E o isso, né? Quais são os pronomes possessivos? Este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela e aquilo, ou a, os, as, quando forem substituíveis por isto ou aquilo. Lembra que nós vimos isso, né? Tá? Então, esses são os pronomes demonstrativos. Demonstrativos. Por quê? Porque eles servem para fazer referência a algo no espaço, no tempo ou dentro do próprio texto. Sabemos que o isso, né? O esse, essa e isso, ele sempre vai retomar algo que já foi dito. Então, o pronome isso é um pronome possessivo? Não. Tá errado esse aqui. O pronome isso é um pronome demonstrativo? É. Ele refere-se ao livro Uma Janela para a Vida? Não. Esse isso está se referindo ao comportamento dos chimpanzés, né? Ele é um pronome possessivo? Não. Os pronomes possessivos são meu, minha, meus, minhas. Ele é um pronome demonstrativo e ele refere-se ao fato dos chimpanzés serem igualmente brutais? Sim. E ele é demonstrativo, referindo-se às 3 décadas de experiência? Não. Né? Então é a letra D de Dinamarca. Está bem claro no texto, né? Que isso está se referindo ao fato dos chimpanzés não serem tão legais, esse comportamento que eles têm parecido com o nosso. Tá bem? Certo? Vamos ver aqui se vocês têm alguma dúvida. Vamos lá. Posso seguir adiante, gente? Dá um sim ou não aí, por favor. Você sabe, né, que essa semana é para a gente comentar essas questões aqui, aquelas que vocês não entenderam direito, né? Não sei se vocês ficaram satisfeitos aí com a explicação que tem ali embaixo de cada questão e com o desempenho de vocês, porque até agora só surgiu aquela duvidazinha do Otávio ali. Então tá, vou seguir adiante, tá bem? Certo? Aí que insegurança dá pra gente aqui quando vocês não dão retorno. Tá, vou lá então de novo. Vamos lá. Vamos ver aqui. Questão 5 agora, né? Tem uma tira ali. E o mundo inteiro comemora o Ano Novo. Na verdade, o Ano Novo chinês foi dia 7 de fevereiro, o judaico 29 de setembro. O Islã, 29 de dezembro, o hindu, 1º de novembro. Isso tirando as tribos indígenas e africanas, ou seja, apenas 20% do planeta comemora Ano Novo dia 1º de janeiro.
é uma pequena parcela das escalas em escalas mundiais. Feliz Ano Novo. Tá feliz agora? Você acabou de destruir toda a magia do negócio, tá? Aplausos ali. Os numerais nos quadrinhos ali, eles são classificados como, né? Você sabe, né, que os numerais eles podem ser ordinais, né? Cardinais, multiplicativos ou fracionários, né? Tá? Os cardinais indicam quantidade, 1, 2, 3. Os ordinais indicam ordem, primeiro, segundo, terceiro, né? Os multiplicativos indicam quantidade, quíntuplo, sextuplo, dobro, né? Os fracionários indicam parte, fração, meio, 2/3, né? E tem ainda aqueles numerais coletivos, né? Décadas, séculos, né? Dúzia, né? Numerais coletivos, tá bem? Então, os numerais pedrinhos ou quadrinhos são classificados como, né? Ordinais e cardinais, né? Cardinais e ordinais, né, gente? Porque ali, ó, ele está dizendo, ó, o mundo inteiro comemora o Ano Novo, aqui não tem numeral. Na verdade, 7 é cardinal, 29 é cardinal, primeiro é ordinal, 29 é cardinal e por aí vai, tá bem? Essa aqui tá bem fácil, né? Numeral é uma classe de palavras bem tranquila, tá? Questão 6. Em 2016, já havia uma preocupação em relação aos recursos hídricos no estado do Ceará, tá? Este ano, naquele ano mesmo, com chuvas, não foi suficiente para minimizar os problemas da seca, né? Bom, então vocês vejam aqui, ó, o preenchimento da lacuna deverá ser feito com o pronome. Olha só, aqui a gente tem, não é, o uso dos pronomes demonstrativos fazendo referência a tempo, né? Então a gente sabe que o este a gente vai usar para tempo presente ou futuro próximo, né? Tá? Certo? Este dia vai fazer um calor infernal, né? Neste dia, né? Por quê? Porque o dia é tempo presente, tá rolando, tá? Certo? Tá? Então, semana passada eu tive muita redação para corrigir. Nessa semana, corrigi mais de 80 redações. Nessa semana, por quê? Porque a semana passada é uma semana recente, né? Ela passou recentemente, tá? Certo? E eu vou dizer assim, depois vou ter uma reunião com a Michele. Nesta reunião decidiremos coisas importantes. Nesta reunião, porque eu estou usando esta para fazer referência ao tempo futuro, né, próximo, né? Tá? 1964 foi um ano traumático para o Brasil, porque naquele ano foi dado um golpe militar. O naquele nós vamos lá para tempo mais remoto. Então, olha aqui, ó, quando ele está dizendo em 2016 já havia uma preocupação em relação aos recursos hídricos do Ceará, neste ano mesmo, com algumas chuvas não foi suficiente para minimizar o problema da seca, né? Por que ele vai usar o neste aqui, né? Certo? Porque neste ano aqui é o ano que estava correndo, que estava, né? Foi o ano em que ele escreveu essa frase aqui, né? Eu reconheço que essa questãozinha ela ficou meio prejudicada pelo contexto, né? Ela deveria ter vindo num texto, para vocês verem que aqui, esse 2016, foi a época em que ele estava escrevendo isso aqui, então era o momento presente, então ele vai usar o neste, tá? Certo? Tá? Então, por exemplo, esse 2016 está incluindo o momento, né, em que o autor está falando, então ele é um momento presente, dentro do contexto, tá certo? Vamos ver aqui se tem alguma coisa no chat. Vocês estão me castigando hoje, hein? Pois é, Otávio, é isso aí, né? A questão ficou prejudicada, Otávio e Tainá, pelo contexto, né? Eu era para ter colocado o texto ali inteiro, entende, Otávio? Era para ter colocado o texto, essa questão ficou prejudicada, porque o este ali ele está falando no ano de 2016, né? Ele está falando no ano de 2016, então esse neste está incluindo aquele ano da fala dele, mas eu vou prestar mais atenção nisso aí. Né? Eu quis, para fazer aquela coisa, tinha um texto enorme nessa questão, eu quis, assim, né, não fazer a prova tão extensa, assim, para vocês, e acabei me ralando, ficou realmente confuso, vocês têm toda a razão, tá? Vamos adiante, então.
Opa! São 7. Vamos lá. Alguns substantivos mudam de sentido quando mudam de gênero. É o caso de, né? A Dama do Lotação já foi lido por vários estudantes. Dama do Lotação é uma peça, né, do Nelson Rodrigues, né? Tá? Então, olha aqui, ó. Lotação é um substantivo feminino, né? É um substantivo. A lotação do teatro está completa, né? Agora, quando lotação for o meio de transporte, o micro-ônibus, o meio de transporte, né? Lotação é masculino, entende? Então, se eu disser a lotação é a capacidade do lugar, né? Certo? E a lotação é um ônibus, né? As pessoas dizem, eu vou pegar uma lotação, né? As pessoas têm que dizer, eu vou pegar uma lotação. E eu falo, né? Todo mundo fica me olhando. Mas então esse substantivo, se a gente muda de gênero, ele muda de significado. Assistiram ao eclipse em um mirante, né? Tá? O mirante não muda de gênero. Em meio ao evento, Plínio devolveu-lhe o agrado. Agrado não muda de gênero, né? Ele só muda de classe, né? Eu agrado, tu agradas, ele agrada, é verbo, se eu coloco o artigo, vira substantivo. Era camaradagem, é sua, né? Camaradagem é sempre feminino. No vão principal, vão não muda de gênero, ele muda de classe, né? Certo? Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, eles vão. Vão é verbo, eles vão ao teatro, né? E agora, olha aqui, ó, ele botou um artigo antes do vão, porque no é em mais o, né? Então, no momento que ele colocou o vão aqui, o vão virou substantivo, é aquele espaço pequeno ali, tá? Certo? Tá bem? Então, a gente vai marcar a letra A. Tá? Isso acontece com muitos substantivos, né, gente? Por exemplo, a cabeça é a parte do corpo, o cabeça é o líder, né? Certo? A caixa é um objeto para guardar coisas, né? O caixa é aquela coisa do supermercado ali para passar as compras, né? Tá? Então essa aqui eu acho que não teve... Essa aqui foi tranquila, né, gente? Tá? Deu aí o Otávio, deu Tainá. São os únicos que estão me dando bola hoje aqui, respondendo. Tranquilo essa, Otávio? Tainá? Sim ou não? Cadê vocês? Então tá, Otávio, valeu, obrigadão. Então vamos lá. Questãozinha 8 agora. Suponha que uma pessoa diga a outra o seguinte: Carla, você foi injusta com o Marcos. Lembre-se de que em nosso último encontro, ele ficou indignado quando seu irmão lhe disse que não estava preocupado com as dívidas fiscais. Tá? Após a leitura da suposta conversa, analise os itens quanto aos aspectos morfossintáticos dos pronomes, ok? Tá? Então vamos lá aqui, vamos ver aqui, ó. O pronome você é classificado como oblíquo e indica na frase acima uma injunção. Nada a ver, porque o pronome você, ele é classificado como pronome de tratamento. Alguns gramáticos, na gramática tradicional, ele é classificado como pronome de tratamento, ele vem de vossa mercê. Tem uns gramáticos mais modernos, certo? O Bain, por exemplo, né? O povo mais da linguística, já classifica você como pronome pessoal reto. Tá? Mas na gramática oficial, ele é pronome de tratamento. Jamais o você vai ser um pronome oblíquo, tá entendendo? Tá errada a letra A. O pronome se pode ser substituído na frase sem comprometimento de sentido por si. Olha aqui, ó, tá? Onde é que tá o se aqui? Carla, você foi injusta com Marcos. Lembre-se de que... Lembre-se. Não. Né? Nada a ver. Né? O pronome si aqui, ele não é pronome átono, né? É pronome átono, ele é pronome tônico, ele não entra nessa questão da colocação pronominal aqui. O trecho, ele ficou indignado, deve ser reestruturado para ficou-se indignado. Não, né? Ficou-se indignado, esse se fica, ele transforma em um pronome reflexivo aí, né? Tá? Ou ficou-se indignado, aí no caso, olha aqui, ó, o verbo ficar, aqui, ele é o verbo de ligação, esse se passa a ser índice de indeterminação do sujeito.
Então, no momento que eu digo ficou-se indignado, eu não sei quem é que ficou indignado. E aqui não, aqui o C, não é? Certo? O C aqui, ele tem sujeito, né? Tá? Certo? Tá bem? Vamos adiante. Pronome possessivo seu pode ser classificado sintaticamente como objeto direto pleonástico, né? Não. O que é um objeto direto pleonástico? É um objeto direto que se repete, né? Pleonasmo, né? Quer dizer repetição, redundância. Vocês querem um exemplo de objeto direto pleonástico aí? Nós vamos estudar isso depois, viu? A gente vai estudar isso depois aí. Mas vamos ver um exemplozinho aí de objeto direto pleonástico. Posso dizer, vocês têm um papelzinho para dar uma notada aí? Sim ou não? Acho importante. A URGS tem pedido essa questão do objeto direto pleonástico, não com esse nome, obviamente. Tá? Podem anotar uma frasezinha aí, sim ou não? Sim? Obrigado, Tainá. Então, vamos lá. Olha só. Bota aí assim, ó. Minha mãe. Escreve a frasezinha aí. Minha mãe, vírgula. Minha mãe, vírgula. Vem cá, cachorrinho, vem cá. Mais um rolo de papel higiênico que os cachorros pegam aqui. E os gatos. Não se dá vencimento nessa casa. Minha mãe, vírgula, amo, tracinho A, mais do que tudo. Amo-a mais do que tudo. Certo? Anotaram uma frasezinha? Minha mãe, vírgula, amo-a mais do que tudo? Sim ou não? Sim, gente. Ai, tá difícil hoje, gente. Dá um ok aqui para saber se vocês estão entendendo alguma coisa, gente. Tão estranho, tá falando Perfeito, nada senhor, aqui. perfeito. Ah, obrigado, graças a Deus, alguém se manifestou. Então, olha aqui, a minha mãe amo-a mais do que tudo. Ama é meu verbo. Quem é que ama? Quem é que ama? Eu. Né? Eu, o sujeito elíptico eu aí. Né? Certo? Tá? Então, olha aqui, ó. Amo-a mais do que tudo. Quem é que ama? Eu amo. Tá? Então, o sujeito não é elíptico ou oculto, como quiser ali, ó. Eu amo quem? Eu amo o A. Aquele A é o meu objeto direto, né? O A, os A sempre vão ser objeto direto. O A é objeto direto. Só que esse objeto direto A, ele está retomando o substantivo mãe, né? Então, ele é um objeto direto pleonástico. Tá? O que é um objeto direto pleonástico, então? É um objeto representado por um pronome que vai retomar um termo que já foi falado antes. E esse minha mãe aí vai ser um aposto de A, uma explicação de A. Então, como é que ficaria essa frase aí? Minha mãe, né, é um aposto, aí bota vírgula ali, né? Amo, o sujeito oculto eu, o A, objeto direto pleonástico, não é? E mais do que tudo é um adjunto adverbial de intensidade daí, tá bem? Certo? Então, olha aqui, ó, o seu, ele não vai ser objeto direto pleonástico aqui. Os objetos diretos pleonásticos sempre vão ser os pronomes oblíquos. O a, os, as, noná, nos, nas, o lhe, né? O nos. Pronomes possessivos, que é o caso do seu ali, jamais vão poder funcionar como objeto direto pleonástico. O uso do pronome seu e lhe conferem ao texto problemas de sentido, já que geram ambiguidade. Ó, Carla, você foi injusta com o Marcos. Lembre-se de que em nosso último encontro ele ficou indignado quando o seu irmão, o irmão de quem? Da Carla ou do Marcos? Lhe disse para Carla ou para o Marcos, que não estava preocupado com as dívidas fiscais. Tá? Então, essa aí é correta. Tá bem? Certo? É isso. Então, vamos lá. Próximo.
Número 9. Fiquei emocionado ao ver a escola onde estudei quando criança. Foi lá que conheci Samara, uma professora a quem devo gratidão e penso todos os dias, cada momento vivido naquele espaço maravilhoso e encantador. Assinale a opção correta quanto à classificação morfossintática dos pronomes em destaque. Eu insisti muito na questão do pronome, né, nessa prova, né? Primeiro, né, porque foi a primeira classe gramatical que nós vimos, né? E segundo, que das classes gramaticais, sem dúvida nenhuma, é a que cai mais em prova, né? O Enem, as raras vezes que pede gramática, ele vai pedir pronome, né, e conjunção, né? E na URGS você sabe que vocês têm aí umas 3 ou 4 questões de pronome na prova, tá? Então vamos lá, então. Assinale a opção correta quanto à classificação morfossintática dos pronomes em destaque. Pronome onde poderia ser substituído sem prejuízo de sentido por aonde, tendo em vista que ambas indicam espaço, né? Não, né, gente? Eu só vou usar aonde quando o verbo que vem depois do onde pedir a preposição a. Se vocês quiserem escrever assim, ó, escrevam assim, ó, tá? Gosto, por exemplo, aqui, ó, o lugar onde trabalho fica no centro. O lugar onde trabalho fica no centro. Tá? Certo? O lugar onde trabalho. Ó, quem trabalha, trabalha em algum lugar, né? Então, eu vou usar o onde. Quando o verbo que vem depois do pronome pede em, preposição em, eu uso onde. Agora, olha aqui, ó. O bar aonde iremos, é muito bom. Quem vai, vai a algum lugar. Agora, esse verbo pede a preposição a, então o pronome vai ficar aonde. Então, eu fiquei emocionado ao rever a escola onde estudei. Quem estuda, estuda em algum lugar. O verbo estudar pede a preposição em, então tem que ser onde mesmo. Aonde fica errado. O pronome que trata-se de um relativo variável, pois faz referência a um termo imediatamente anterior, né? Olha aqui, ó. Fico emocionado ao rever a escola onde estudei quando criança. Foi lá que conheci Samara, tá? Foi lá onde conheci Samara, né? Tá? Esse pronome aqui, ele não é variável, não existe ques. Pronome variável é aquele que varia em gênero e número, né? Que é o caso do qual, quais, o que. Não é variável, não tem ques. O pronome quem é usado predominantemente para retomar palavras que nomeiam pessoas ou antes de personificados, né? Tá certa. O pronome quem realmente é usado para fazer referência à pessoa, né? Uma professora a quem devo gratidão, né? Esse quem está se referindo à professora. A professora é gente, é pessoa. Tá certo, a letra C. O pronome todos pode ser classificado como demonstrativo e indica a totalidade da frase em questão. Não sei se você se lembra que o todos é um pronome indefinido. Tá? Os demonstrativos são este, esta, isso, né? Aquele, aquele, aquilo. Pronome cada é indefinido, e no contexto poderia ser substituído por pronome certo, sem prejuízo de sentido, né? Todos os dias, penso todos os dias, cada momento, certo momento, tá? Certo momento é um momento preciso, né? Altera o sentido aqui, né? Tá? Certo? Deu? Vamos adiante, então. Estão apitando na minha campainha que eu não vou atender. Estou em aula. Para os diamantes tão eternos, né? Tão eternos. Tá? Bom, aqui é uma questão de adjetivos, né? E é uma questão de grau do adjetivo, né? Tá? Certo? Bom, eu tenho o grau comparativo e o grau superlativo, né? Aí eu tenho um comparativo de igualdade, os diamantes são tão eternos quanto os rubis, aí eu estou comparando, fazendo um comparativo de igualdade. Os diamantes são mais eternos que os rubis, comparativo, né, de superioridade, e os diamantes são menos eternos que os rubis, né?
comparativo de inferioridade, né? Tá? Agora aqui, ó, quando não tem um outro elemento da comparação, esse tão aqui está marcando grau superlativo, né? Existe um grau superlativo absoluto, né, que é feito com o sufixo íssimo, eterníssimos, por exemplo, né, e existe um superlativo, né, que nós chamamos de superlativo absoluto analítico, né, tem o sintético, eterníssimos, e tem o analítico, né, que é feito com um auxílio de uma outra palavra, o que torna os diamantes os mais eternos, tão eternos. Então aqui a gente tem um grau superlativo, porque ele está colocando o diamante acima de todas as outras pedras, ele não está comparando diamantes com nenhuma, né? E ele é um superlativo analítico, né? Absoluto analítico, por quê? Porque ele não colocou eterníssimos aqui, né? Ele colocou uma outra palavra, então ele é analítico, letra E de Equador. Certo? São só essas, gente. Certinho, então? Professor, eu vou voltar na 9 ali, eu fiquei em dúvida, eu acho que é na A. O onde, senhor, eu posso substituir por em quê? Só um pouquinho. O Otávio quer a 7, né? E tu queres a 9, né? Isso. Tá, e vamos ver a 9 e depois a gente vê a 7 do Otávio. Tá bem? Vamos ver a 9 primeiro aqui. Tá, dado correto a dúvida aqui. Na A, senhor, o onde pode ser substituído por em quê? Tem um prejuízo de sentido, olha aqui, ó. Fiquei emocionado ao rever a escola onde estudei, a escola na qual estudei, a escola em que estudei. Ele pode ser substituído, por isso que ele é pronome relativo, porque ele pode ser substituído por em que ou na qual, e ele tem como antecedente um substantivo, que é escola, e como consequente um verbo, né? Ah, sim. Eu estudei, entende? Então, aí, nesse caso, ele é pronome relativo, tá? Dado. Tá certo, aham. Obrigado, senhor. Eu fiquei Escreve em aí, dúvida nisso aí. agora escreve aí. Não sei, escreve, por favor. Não sei onde Não sei. coloquei minhas canetas. Não sei Não onde sei onde coloquei minhas canetas. coloquei Minhas canetas. minhas canetas. Escreve embaixo agora. Tá? O bairro onde moro. O bairro onde moro, Onde moro. tá? Tem bons restaurantes. Tem Bons restaurantes. Certo? Uhum. Não sei onde coloquei minhas canetas. O dado, tu pode substituir esse onde por em que ou no qual. Não sei em que, no qual coloquei minhas canetas, sim ou não? Não. Não. Então, sabe o que esse onde é? Um advérbio interrogativo de lugar. Não sei o lugar em que coloquei minhas canetas, né? Isso aí é uma frase interrogativa indireta. Ao invés de dizer assim, onde, em que lugar botei minhas canetas, né? Certo? Onde botei minhas canetas? Tu está botando dizendo, não sei onde botei minhas canetas. Tu está perguntando indiretamente. Então, o onde aí ele é um advérbio interrogativo de lugar. Sempre que o onde aparece numa pergunta direta ou indireta, dado, ele vai ser um advérbio interrogativo de lugar. Onde moras, onde trabalhas, quero saber onde estás. Entende? Nesses casos aí ele vai ser um advérbio, então, interrogativo de lugar. Agora aqui, ó, o bairro onde moro, o bairro no qual moro, aí ele vai ser pronome relativo, tá? Então, o onde ele pode ser essas duas coisas, dado, né? Ele pode ser um advérbio interrogativo de lugar ou ele pode ser um pronome relativo. Aí no caso do pronome relativo eu posso substituir por em que? Em que ou no qual, sempre. Ou no Sempre. qual. Tá. Tá? A cidade onde moro, a cidade em que moro, a cidade na qual moro. Entende? Tá?
por isso que a gente marca nas redações, né? Quando os alunos usam onde para fazer referência a algo que não é lugar, né? Tá? As pessoas dizem, né? Vivemos numa época onde o isolamento é imprescindível. Vivemos numa época na qual o isolamento é necessário, né? Então, esse onde aí, ele é pronome relativo, só que ele está mal empregado, né, Dado? Porque época não é lugar, é tempo. Então, eu vou dizer, vivemos numa época em que, vivemos numa época na qual, ou vivemos numa época quando. Agora, onde não dá para botar aí, onde só quando o antecedente for lugar, tá? Tá certo. Obrigado, senhor. Nada. Tá, vamos ver o Otávio aqui. O Otávio quer que volte na questão... O Otávio quer que volte na questão 7. Então, vamos lá, para 7. Otávio, tá me ouvindo? Só um pouquinho. Para aí, Otávio, que eu estou lendo a tua mensagem aqui. Só um pouquinho. Essa minha agrado e agrada seria uma mudança de classe? É só isso? Sim, Otávio, agrado e agrada é uma mudança de classe. Entende? Olha só, eu agrado, tu agradas, ele agrada, né? Nós agradamos, vós aguardais, eles agradam. Então, existe tanto agrada, eu agrado, quanto ele agrada, não é? Como verbos. Agrado está na primeira pessoa do singular, eu agrado, e agrada está na terceira pessoa do singular, ele, tá bem? Só que aqui, ó, ele tá mudando, nesse caso aqui, ó, a classe da palavra, né? Olha ali, ó, dá uma olhadinha ali, ó, né? O agrado, olha aqui, ó, ele colocou um artigo antes de agrado, ó. Ele colocou um antes do agrado. Então, o agrado deixa de ser verbo, entende? E ele passa a ser substantivo. Tá? E entre agrado e agrada, não tem variação de gênero. Gênero, Otávio, é masculino e feminino. Agora, agrada tem mudança de pessoa verbal. Agrado está no eu, na primeira pessoa do singular, e agrada está no ele, que é a terceira pessoa do plural. Por isso que não pode ser essa, porque ele quer, Otávio, o seguinte, ó, a palavra que ao mudar de gênero não de classe, nem de terminação verbal, de gênero, muda de significado. Aí é o caso de lotação. Ou lotação e alotação. Tá bem? Ai, tô adorando essas dúvidas aqui. Tô adorando. Vamos lá. Mais alguém aqui? Com dúvida? Estou me puxando aqui para entregar as redações de vocês todas, assim, teve umas que não foram corrigidas a primeira leva, né, que deu problema aqui no aplicativo, sei lá, nessa correção aqui, que eu estou fazendo para o computador, aí que está me custando horrores isso aqui, mas eu estou me puxando aqui para entregar tudo prontinho até domingo, tá? Entre hoje, amanhã e domingo eu quero corrigir tudo para vocês poderem tirar esse recesso, né, bem tranquilos aí. Tá bem? Professor, eu recebi uma, mas aparece só a nota que eu tirei, não aparece, tipo, foi descontado ali em gramática. Comentários? Isso, não aparece assim, onde eu errei, sabe? Deve ter sido um problema na hora de salvar ali. Me manda pelo WhatsApp que eu corrijo de novo, tá? Que eu assinalo os erros para ti. Tá, Tá, Gato? tá bom. Vou mandar pro senhor, então. Tá. Muito bem. Mais alguma dúvida aqui, gente? Mais alguma coisa que vocês queiram um esclarecimento aqui? Sim ou não? Alguma partezinha da matéria que vocês acham que não ficou clara aqui nessas questões? Ou alguma coisa que vocês gostariam de reforçar?
Tô com vontade de pedir lá no Conecta, agora quando a gente voltar no segundo semestre, eu tô com vontade de pedir mais um período em horário neutro, assim, em horário fora, porque eu acho que essa pandemia esse isolamento vai continuar, né, gente? Não sei se a gente consegue voltar às aulas em setembro, né? Se voltar em setembro, tudo bem. Se não voltar, vou pedir para organizarem uma espécie de plantão, alguma coisa assim, um horário alternativo, para que a gente possa fazer só a resolução de provas da URGS. O que vocês acham, hein? Que aí a gente veria a matéria no horário normal da aula, né, de manhã, e aí a gente teria um período fixo por semana só para a gente, né, Otávio, né, resolver provas da URGS. Tão importante resolver. Pois é, Tainá, então eu vou falar isso com a Michelle, tá? Certo? E vocês me deem uma força, né, também, né? Tá? Digam, né, seria bom para ela, coisa e tal, né? Mas deixa eu falar com ela primeiro, eu aviso vocês, tá bem? Porque aí a gente poderia resolver as provas pelo menos dos 10 últimos anos aí e ficaria, né? Vocês iam super bem preparados, né? Porque a URGS tem umas... Eu estou achando as provas da URGS dos últimos anos muito fáceis, né? Bem fáceis. Mas tem umas lá do passado que, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, tem umas provinhas lá do passado que são terríveis, assim. E o que a gente observa é o seguinte, né? Que as provas estão fáceis. No passado, as provas eram mais difíceis e a média era mais alta. Incrível isso. A média de português da URGS chegou a ser 19, né? E agora as provas estão mais fáceis, muito mais fáceis. Não sei se vocês concordam comigo, que é dos últimos 3 anos aí, tá facílima, né? Facílimas. E a média caiu, né? O que prova que realmente as pessoas estão sabendo cada vez menos português, né? Tá bem? Certo? Tá. E aí, depois, na resolução das provas da URGS, eu vou dar para vocês uns mapas mentais que eu estou fazendo, assim, para as provas, tá? Eu vou mostrar um aqui para vocês rapidinho, só vou aqui no meu escritório pegar um aqui para mostrar para vocês o que eu estou fazendo para vocês. Fazendo esses mapas mentais, não sei se vocês enxergam aqui, para distribuir, né, para vocês depois, com esquemas, essa aqui é de orações substantivas, ó, com esquemas para gente responder as questões, né, com questões aqui atrás de URGS aqui, né, certo? Dentro de cada matéria, entende? Né? Do que cai de cada matéria, eu vou dar esses mapas mentais para vocês aqui. Depois, isso que vou ficar fazendo durante as férias aqui. Tá bem? Então, por isso que eu acho importante, né, a gente fazer essas aulas, né? Aqui tem outro, ó, que eu tô fazendo. Esses mapas aqui de nexos, tá? Para vocês terem isso aqui para estudar depois, assim, ficar só no chimarrão, assim, com isso na mão, assim, estudando, tá? Mas aí a gente vai fazer essas aulinhas URGS, tá? Ok? Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma coisa? Oi? Eu tô com uma questão da URGS de reescrita que eu tô com dúvida, eu me perco bastante nessas questões, eu posso te mandar no privado depois? Claro, me manda sim, pode me mandar, tá? Manda que eu já imprimo, já fotografo e já te corrijo. Mas aí vou demorar uns 2, 3 dias para corrigir, tá, querida? Eu tô meio atrapalhado aqui com as redações aí que eu tenho que corrigir pela internet, tá? Tranquilo, senhor. Então tá, pode mandar tranquilo, tá? Mais dúvidas aqui?
Eu acho que eu era para ter colocado mais questões nessa prova, mas eu fiquei com pena de vocês e achei que essas questões eram suficientes para a gente retomar as classes gramaticais, né, que foi o que nós vimos, né? Então tinha questão de pronome aí, tinha questão de numeral, tinha questão de adjetivo, questão de substantivo, né? Uma de verbo, que nós vimos superficialmente, né? Mas vamos aprofundar mais de estudo. Até que não vimos superficialmente, vimos bem assim, agora quero pegar mais as conjugações verbais com vocês. Ali pediu mais o uso, né? Que é o que a URGS e o Enem pedem sobre verbo, né? O uso, não a conjugação. Tá bem? Certo, gente? Quer mais alguma coisa? Essa daqui, quando ele fala 20%, aquela do... Ele tá conversando com Deus, e fala 20%, seria fracionário daí. Eu marquei fracionário na alternativa. O mundo inteiro comemora o Ano Novo. Na verdade, o Ano Novo chinês foi 7 de fevereiro, judaico 29 de setembro. O Islã, 29 de dezembro, 1º de novembro. Ah, tá. Não. 20% ele não é fracionário. Ele não é fracionário. O fracionário é só fração, 1/2, 2/3, né? O 20% é cardinal, ele indica quantidade. Ah, tá. Eu já imaginei o 20 em cima do 100 ali, pensei numa fração. Ah, claro, você já faz um raciocínio com a matemática, óbvio. Né? Eu, Everson, aqui, que não preciso mais de ser inferno dessa matemática na vida, nem imagino nada. Eu vi, 20% indica a quantidade, claro que vocês estão estudando, vão elucubrar, né? Tá? Mas isso aí, tá? Mas o fracionário é só isso, 1/2, 2/3, 3/5, tá? O resto tudo indica quantidade cardinal. Tá certo, Tá? obrigado. Nada. Mais dúvidas? Querem encerrar um pouquinho mais cedo? Querem ver uma outra coisa? Próxima vez eu vou colocar mais questões para isso não acontecer. Não vou ter pena de vocês. Mais alguma coisa? Querem encerrar por aqui? Vocês preferem? Matéria nova, eu não vou começar com vocês agora, né? Porque a gente tem aqui quantos alunos aqui? São só 7 participantes, não sei cadê o resto. Não vou começar a matéria nova com 7 alunos, né? Ah, vocês já vão passear. Falando com os cachorros aqui. Oi, gente. Mais alguma coisa? Querem encerrar aqui para fazer o intervalinho aí? Agora é o Paulo Vargas que vem, né? Tá de boa? É? O resto do pessoal concorda com o dado aí? Por mim tá tranquilo. Otávio? São os 3 que estão interagindo comigo, que é o dado, a Tainá e o Otávio. Concordo. Então tá, gente. Paramos por aqui, então. Vou aproveitar, levar meus cachorrinhos para passear ali e vou me atirar nas redações de vocês aqui, tá? Um bom recesso aí para vocês. Vou ver a questão das aulinhas de correção de prova, das aulas extras, né? E aí a gente já passa isso para vocês em seguida, tá? Um abraço para vocês, descansem e cuidem-se, tá, pessoal? Tchau, tchau. Obrigado.